A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, a tua família, seja sobre você no dia de hoje. Que bom estar com você nesse novo ano de 2020 e tenho certeza que será um ano de virada na tua vida. Um ano onde as bênçãos do Eterno, as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida, a tua casa, onde Deus possa abrir o teu horizonte, onde Deus possa te alinhar e te mostrar o caminho que tu devas seguir. E desejo que a paz dele, a graça dele, o amor dele seja com você hoje e sempre, a cada momento na sua vida. Lamentações, capítulo 3, versículo 23, a palavra nos diz assim: cada manhã ele se manifesta e grande é sua fidelidade. Cada manhã ele se manifesta e grande é a sua fidelidade. Quantas vezes nós não conseguimos perceber Deus falando conosco? Quantas vezes que nós estamos no nosso dia a dia, na nossa vida, para lá e para cá, e nós não conseguimos perceber a presença de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus ainda fala, Deus ainda se revela, Deus ainda se mostra, Deus ainda se faz presente. Deus é aquele que ainda tem grandes coisas para ministrar na minha vida e na tua vida. Deus é um Deus de propósito. Quando Deus criou o mundo e fez todas as coisas, Ele fez com um propósito. E tudo que Ele fez, Ele colocou na mão do homem, para o homem administrar, para o homem gozar daquilo que Ele havia criado e havia feito. Então eu desejo a você que esse ano de 2020, tu possa estar no propósito de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a cada manhã Ele se manifesta e grande é a sua fidelidade. Cada manhã Deus se revela, Deus fala, Deus se mostra, Deus se faz presente. Deus é aquele que age na minha vida e na tua vida. É aquele que ainda fala, aquele que ainda diz, aquele que ainda tem algo para mim e para você. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a palavra nos diz assim: para tudo há um tempo determinado, para toda coisa há um momento debaixo dos céus. Muitas vezes será necessário parar e esperar, parar e esperar, se aquietar para conseguir ouvir a voz de Deus. Outras vezes, nós temos que parar com tudo e esperar Deus, porque Ele diz que na linha tênue, nesta linha, Deus trabalha, Deus se manifesta, Deus se realiza, Deus age e atua conosco. Ele diz que para tudo há um tempo, para toda coisa há um momento debaixo dos céus. Sim, esta é a graça de Deus na minha e na tua vida. E Deus se mostra, Deus se revela, é nas pequenas coisas. Às vezes tu espera grande mover de Deus. Às vezes tu diz, eu vou lá porque lá Deus vai se manifestar. Às vezes Deus quer falar contigo só, no quarto, no silêncio, contigo junto dele. Deus fala por uma planta, Deus fala por um movimento, Deus fala por um olhar. Nós temos uma planta muito linda, que é o girassol. O girassol, ele é grande, ele é verdejante, ele tem as pétalas
colorida, sabe aquele amarelo vivo, aquilo que sobressai entre a vegetação rasteira, é o lindo girassol. E ele sempre parece que ele está apontando em direção de alguma coisa. Talvez ele procura algo mais entre a vegetação. No meio das colinas ondulantes, ele emerge como um farol que, com a luz da sua beleza e da sua vitalidade, ele cativa o calor de quem passa pela estrada. Até o viajante mais distraído é cativado pela harmonia e pela beleza que este lindo girassol radia, que ele traz para mim e para você. Imagina você um lindo girassol no meio de um campo. Aquela flor linda que ali está, que ali se estende, que ali se floresce no meio daquele campo. Aquela beleza de Deus, a natureza de Deus que ali se exala, se apresenta. Seja sempre como um girassol, sempre aquele girassol que vai em busca da luz, do sol, do calor, aquilo que possa trazer para ele uma luminosidade, que possa trazer para ele uma claridade, que possa atrair para ele a luz do sol. Vamos ver o girassol? Sim, é ele que floresce, é ele que sobressai, é ele que se apresenta, é ele que se faz presente no meio de um campo, no meio de uma floresta. Ele pode estar ali só, mas é ali que ele brilha. Aonde quer que ele esteja, ele sempre vai girar. Ele escolhe sempre estar voltado para o sol. Escolhe focalizar o lado melhor, mais bonito, mais luminoso, o vibrante das coisas que lhe acontecem. Sim, ele sempre se volta aonde o sol está. Esteja ele aonde estiver, mesmo que muitas vezes o sol está escondido atrás de uma nuvem, ele sempre vai buscar a luz do sol, da vitalidade, da força e da beleza. E por que não, eu e você? Por que não você sempre buscar a luz daquela que te traz o esclarecimento, daquele que te traz a vida, daquele que te traz a luminosidade, daquele que revela as coisas do alto, aquele que revela a tua vida, o teu futuro, aquele que é presente na tua vida, independente das circunstâncias ou da situação. Sim, seja como o sol, sempre buscar a luz do eterno, a luz do Deus vivo, a luz daquele que te fez, daquele que te criou, aquele que te trouxe à face da terra, aquele que se mostrou presente na tua vida, naquele que é Senhor de todas as coisas. O girassol sempre persegue a luz. Guarda isto. O girassol sempre persegue a luz. Por que ele persegue a luz? Porque a luz é a existência dele, é a sobrevivência dele. A tua sobrevivência espiritual é a palavra de Deus. A minha e a tua sobrevivência espiritual é a presença dele, a presença do eterno, a presença daquele que vive, a presença daquele que reina, a presença daquele que é soberano. Em dias nublados e chuvosos, quando o sol fica totalmente encoberto pelas nuvens, o que será que acontece? Sabe o que acontece entre eles?
todos os girassóis, eles se voltam um para o outro. Eles dividem entre si as energias. Quando não tem sol, quando o sol não irradia, quando falta luz, quando a nuvem está escura, quando tem tempestade, os dias nublados e sombrios, os girassóis, eles se voltam um para o outro. E ali então, eles dividem entre si as energias. Olha que linda lição nós temos para nós. Quando nós nos voltamos uns para com os outros, quando na nossa fraqueza, quando nos dias difíceis, quando nas horas difíceis, e às vezes eu não suporto, tu não suporta, nós voltaremos uns para os outros. É assim que a Bíblia diz: carregai as cargas um dos outros, ajudai um aos outros. A Bíblia fala lá no profeta maior Isaías, que um ao outro disse: esforça-te, e um ao outro ajudou. Deus nos criou todos um. Ele disse, quando ainda estava na terra: Deus, faça que sejam todos um, como eu sou em ti. Então nós temos que aprender a ser uns para com os outros. Nós temos que aprender a nos amar. Nós temos que aprender a nos respeitar. Porque sozinho ninguém vai para o céu. Nós temos, a humanidade toda tem apenas 2 lugares. Apenas 2 lugares. Quando nós partirmos desta vida, nós temos apenas 2 destinos: o céu e o inferno. Céu ou inferno. E essa escolha, nós fazemos ela aqui, em vida. Céu ou inferno. E para um desses 2 lugares, toda a humanidade, quando partir deste mundo, ela irá para o céu ou para o inferno. A escolha sempre será sua. A escolha sempre será minha. Jesus veio ao mundo para nos salvar, nos resgatar das forças tenebrosas do reino espiritual das trevas e nos transportar para o reino da luz. Cristo veio e morreu na cruz por mim e por você, para nos mostrar o caminho do céu. Mas Ele não obriga, não obrigou e também não obriga ninguém a tomar uma decisão do lado dele. A escolha é tua, a escolha é minha. Então, escolher o destino final não é escolha de Deus. Depois Ele vai dizer céu ou inferno, mas mediante a tua escolha ainda aqui na terra. E essa vai declarar o lado que você vai. Aí nós pensamos: mas eu ainda sou jovem, eu ainda tenho muita vitalidade, eu ainda tenho muito o que viver e fazer. Sim. Lembra quando nos deixou antes da virada do ano o grande apresentador Gugu Liberato? Eu falo dele não porque ele é uma pessoa diferente de você ou de mim. Não, diante de Deus é o mesmo. Mas um homem talvez que jamais se preocupou com a morte. E que no momento fatal ele deixou esse mundo. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que o dia da minha partida e da tua partida, só quem sabe é Ele. Então, a escolha para onde você quer ir é sua. Jesus já pagou o preço. Jesus já abriu o caminho. Jesus já mostrou o caminho da eternidade. Mas a escolha é sua.
Qual o caminho que você quer seguir? Qual o destino que você quer seguir? Estamos no início do ano 2020, ainda nos primeiros dias deste ano. E eu te pergunto, qual o caminho que você se propõe a seguir? Você se propõe a buscar? Qual o teu destino final? Qual o seu destino? Lembre-se, Deus ainda fala. E Ele pode estar falando hoje com você. Em Hebreus 13:15, a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Ele fala isso, ainda trazendo uma ilustração. Lembra do povo do deserto, que não ouviu a voz de Deus, mas preferiu não dar ouvido e desobedecê-la? E todos, igualmente, pereceram no deserto. Deus ainda fala. Ele fala por sonhos. Ele falou com sonhos na vida de Jacó. Ele falou através de sonhos na vida de José do Egito. Ele falou em sonhos com Faraó. Lembra daquele sonho que ele falava que as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas? Lembra do sonho de Jacó, quando ele estava fugindo para o tio dele? E ele deitou-se em pleno deserto, dormiu, e Deus falou com ele em sonhos, com anjos descendo e subindo uma grande escada. Deus falou com José, Deus falou com Nabucodonosor, Deus falou com José, o pai de Jesus terreno. Deus falou em sonhos com os magos, depois que eles visitaram a Jesus. Deus se revelou a ele em sonhos, aos magos, e disseram: voltam por outro caminho. Sim, Deus fala por meio de sonhos. Talvez Deus já tenha falado muitas vezes contigo em sonhos, e você ainda não parou, você ainda não percebeu. E eu te peço, eu quero te alertar, o que está impedindo de você ouvir a voz de Deus? O que você está impedindo? Vamos ver os slides, quando Deus fala em sonhos. O que está impedindo de você ouvir esta voz de Deus? O que está impedindo que você escute esse Deus falar com você, na tua vida, através de você? Deus, Ele também fala através dos conselhos. Ele falou com conselhos através de Jetro. Ele aconselhou a Moisés e disse: Moisés, separa homens, 70 varões, para que te ajudem, para que o teu trabalho não te seja tão pesado. Ele falou com Gamaliel, diante do Sinédrio. Ele falou com Roboão. Roboão ouviu um bom e um mau conselho, porém, ele proferiu dar ouvidos àquilo que era mal, aquilo que não deveria fazer. Sim, Deus fala. Ele fala através da sua palavra. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, a palavra nos diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esta é a palavra de Deus. Ele disse: não se aparte do livro de Deus. Não se aparte do livro do qual Deus é a boca de Deus para mim e para você. Ele te dá um conselho: medita nele de dia e de noite, para que tenhas
cuidado. Qual a palavra? Cuidado. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Para quê? Para te fazer prosperar. Para quê? Para você ser bem sucedido. Para você errar menos. Medite na palavra. É ali que Deus fala. É ali a Bíblia, é a palavra, porta-voz de Deus para mim e para você. Ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então Deus fala. Tiago 1:25, a palavra nos diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que a Bíblia diz? O homem deve observar atentamente a lei de Deus. Porque essa palavra, ela traz liberdade. Ela traz para você a justiça, a perseverança, a esperança. Ela traz para você aquilo que te fortalece. Ele disse, além de você ser perseverante, você deve ser praticante. Que ela seja uma prática na tua vida. Não esquece do que você está ouvindo, mas pratica essa palavra. Aí ele conclui dizendo, então você será feliz naquilo que fizer. Você será bem-sucedido, você será abençoado, você será agraciado naquilo que você fizer. Para finalizar, vamos ler Salmo 119, 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sim, é a palavra de Deus que te dá a direção. É a palavra de Deus que te dá vida. É a palavra de Deus que te orienta. É ela que te aconselha. É ela que te fortalece. Que o Senhor da Seara possa abrir os teus ouvidos, trazer da sua graça, da sua presença na sua vida. Que a presença do Eterno seja sobre você, seja com você e através de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente e que essa palavra possa te trazer vigor, vida e graça. Lembre-se, Deus ainda fala. Ele fala através da palavra, em sonhos, pela circunstância, através da igreja, através dos seus profetas, através de algo imaginável, de uma pequena flor, do sol nascer, raiar, se pôr. E pelo Espírito Santo, você consegue ouvir a sua voz. Ele está falando contigo agora. Volte para Ele. Volte aos pés dEle. Volte a ser o que tu era. Volte a buscar a presença dEle. Te fortaleça. Te fortaleça na palavra dEle. Que o sustento, que a graça dEle seja o teu vigor, seja o teu alimento. E que o Eterno te abençoe, hoje e sempre. E até a próxima semana. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se, eu quero convidar você para estar conosco todas as quartas-feiras, às 19h30, quando nós temos o culto da família. E domingo, às 19h, culto de louvor e adoração a Deus. Logo após o carnaval,
Voltaremos à nossa escola de teologia. Você está convidado todas as segundas-feiras. Também temos nosso retiro espiritual, nos dias do carnaval. Se você tiver interesse, ser nosso convidado, faça-nos uma visita ali na Avenida Adolfo Berenguer Júnior, 441, aquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio. Indo daqui do centro para o aeroporto de Cabo Frio, do centro de Cabo Frio até o aeroporto, logo que você entra naquela avenida, Adolfo Berenguer Júnior, 441. Antes um pouco do segundo retorno, você vê a Comunidade Batista Ministério da Palavra. Você precisa ir até o segundo retorno e retornar um pouquinho de frente para a pista, tá? Ministério da Palavra, Comunidade Batista. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero lá, todas as quartas, 19h30 e domingo às 19h. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, na paz do Senhor. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lili Zanetti Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.